Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o 24º episódio do Manaus Digital Podcast. E hoje aqui comigo está a ilustríssima host, Michele Guimarães. E aí, Michele? Fala Manaus Digital, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao 24º episódio desta temporada do Manaus Digital Podcast, o maior, o melhor, o primeiro podcast de empreendedorismo da região norte. E hoje estamos aqui para falar de sucessão familiar, que é uma coisa muito comum no empreendedorismo, né? Visto que as pessoas começam seus negócios e o negócio cresce, passa o tempo e vem as outras gerações. Como é que essas transições acontecem? Como é que os herdeiros percebem essa transição? Como transformam ou retransformam o negócio? Enfim, muita coisa para a gente falar. Com certeza se você não passou por isso, você conhece alguém que passa. E a gente vai conversar com quem está passando nesse momento por uma transição, né, uma sucessão familiar. Para isso, a gente vai chamar o Brígido Neto, que é herdeiro de uma escola particular aqui em Manaus, que ele vai explicar melhor. Vem para cá, Brígido! Hello! E aí, galera? Obrigado pelo convite aí, Michele. Obrigado aí, Léo. Ótimo, valeu! Léo, a gente sempre faz aquela clássica pergunta antes de qualquer coisa, né, Léo? Qual é a pergunta? A pergunta que não quer calar é: quem é o Brígido Neto na fila do pão? Quem é o Brígido Neto? Bem, a minha história é bastante interessante. Eu sou engenheiro de produção, então em nenhum momento eu quis trabalhar com a empresa da família e fui atrás do meu sonho de trabalhar na área industrial. Então, fiz engenharia de produção, estudei inglês fora e me dediquei bastante na área, querendo crescer como executivo industrial. Durante 10 anos deu super certo, né? Fui sendo promovido, trabalhei em logística, venda, gerenciamento de projeto, engenharia. Foi bem interessante essa jornada. Só que, quando a gente tem uma empresa familiar no cotidiano da nossa vida, uma hora a gente tem que encarar isso. E eu nasci dentro da escola, né? Então eu tenho fotos minhas, lembranças minhas, bebê, realmente, andando pela escola e cresci nesse universo aqui, como a escola da minha avó, a escola da minha mãe, a escola da minha família. E principalmente que a escola tem o meu nome, né? Então, pelo menos anualmente, eu vinha aqui na escola para ser homenageado, para os alunos saberem quem eu sou, etc. E era algo que eu não tinha no meu radar, era vir para cá. Né? Principalmente era uma área totalmente diferente do que eu tinha imaginado, eu não tinha interesse pela educação dessa maneira, né? Pelo negócio de educação, mas o meu interesse maior era sempre desenvolver produtos, né? Negócios no meio industrial. E quando foi passando a evolução do meu trabalho, eu acho que aquele desejo de crescer começou a mudar, porque eu acabei assumindo umas posições que não eram tudo aquilo que eu imaginava que fosse. Né? Então, num dia que eu virei gerente, acho que era a primeira posição que eu almejava, eu senti prazer, mas não me completou. E aí foi quando eu comecei a estudar a possibilidade de empreender. Tentei umas coisas ou outras, comecei a pesquisar, mas sempre com bastante segurança, né? Pô, será que eu tenho conhecimento suficiente? Será que eu vou conseguir, etc. Só que num belo dia, fui pro trabalho, minha chefa me chamou e fui demitido. Simples assim, né? Eu acho que todo mundo precisa passar por isso, acho que um dia, né? Essa experiência de ser descartado e ter que se reinventar instantaneamente. E imediatamente parecia que aquele plano B, plano C ou plano D que eu tinha de vir para cá, tudo mais, que estava lá guardadinho, e aí procrastinando sempre, quando eu estiver mais preparado, quando eu tiver uma reserva de dinheiro, quando a gente fica se sabotando atrás de desculpas para não realizar. E aí quando eu vi aquela situação, foi bem interessante, porque no segundo depois eu já tinha minha decisão tomada que eu viria para cá.
Eu lembro exatamente que minha diretora demitiu, eu fui com o presidente conversar com ele. Ele falou que se eu quisesse ele me indicaria para outras empresas, eu não estava saindo por performance, era para uma realocação da empresa mesmo. Mas naquele momento eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com os negócios da família, que eu queria vir para cá, que eu queria encarar esse desafio. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, depois de vir para cá, é que cedo ou tarde você tem que encarar os negócios da família. Isso vai vir, ou ele vai vir um negócio top, ou ele vai vir uma bomba para tu resolver. Mas não tem para onde fugir. Ou a tua família vai fechar a empresa, ou vai vender a empresa, ou ela vai vir toda quebrada para ti. Então, essa responsabilidade de entender que tem um negócio da família, não interessa se não é teu agora, não interessa se tu não pode fazer muita coisa, tem que ter noção que essa responsabilidade vai ser sua, querendo ou não. Querendo ou não. Porque até fechar a empresa é caro que só. Então, ou tu tem a responsabilidade de encarar isso desde cedo, não dizendo assumir os negócios, mas encarar que uma hora eu vou ter que estar lá, uma hora isso vai ser meu, eu tenho que zelar por isso, para pelo menos isso não vir endividado, não vir quebrado para mim, né? Então, acho que todo mundo que tem uma empresa na família tem que ter esse senso de responsabilidade. Não dá para ser negligente com isso. Não dá para ser negligente, o papai tá tomando conta, meu irmão vai tomando conta, a vovó tá tomando conta, eu não quero saber disso e vai seguindo outros caminhos, mas uma hora essa conta vem, né? Uma hora essa conta vem. E quando eu vim para cá, cara, eu acho que se eu viesse um pouquinho mais depois, a conta seria bem mais cara, bem mais cara. Eu peguei a escola tem 36 anos, e ela estava numa situação bem ruim, né? Mas a escola foi fundada pela tua avó materna, é isso? Isso, a minha avó materna, ela fundou, tem 37 anos e eu tenho 30, né? Então, sim. Foram no início dela, era uma casa aqui na Redenção, que ela adquiriu e foi adaptando ela do passar dos anos para uma escola. Inicialmente era Centro Educacional Pateta, né? Quando entrou num formato de profissionalização, né, uma regulamentação maior, foi bem na época que eu nasci. Então, minha avó me homenageou botando o nome da escola ao meu nome. Né? Então, aquela coisa, eu já nasci com essa responsabilidade, não tive nem escolha. Né? Eu besta que fui de não encarar isso desde cedo. Uhum. Tu nasceu, tu não podia escolher, né? Nasceu, não podia escolher e botaram meu nome sem autorização. Automaticamente já tem um contrato vitalício ali junto, né? E uma hora a gente tinha que encarar isso, né? A gente nunca quis me envolver, acho que os atritos da família, que tem muito, né? Acho que, quando a gente fala de empresas familiares, já pensa em atrito, né? Vai dar atrito, vai dar não sei o quê. Então, justamente por isso eu nunca quis me envolver também, né? Apesar de não ser inicialmente meu ramo, eu não queria me envolver pelo atrito da família, que eu achava que eu me envolvesse ia dar mais atrito e etc. Né? É sempre confusão quando se fala de família e dinheiro. Sempre tem esse papo, por exemplo, ainda hoje, independente se é coisa padrão, antiga, que já acontece há muito tempo, mas até hoje, quando todo mundo fala em sociedade, em dinheiro, em criar negócios, entre família sempre tem essa máxima de, cuidado aí, que esse negócio é treta, pode não dar certo. E eu falo o seguinte, cara, a empresa familiar, ela tem que entender qual é o objetivo dela. Quando ela está ciente do objetivo dela, não tem problema nenhum. Eu vejo empresa familiar que a família concordou o seguinte, a empresa vai ser criada para sustentar a família. Então, vou pegar um filho e boto aqui, outro sobrinho boto aqui, vou dando sustento para cada um dentro da empresa. O objetivo da empresa é dar sustento aos familiares. Não tem nada errado com isso, quando você tem ciência disso. O problema é que quando achar que está fazendo uma empresa voltada para geração de valor, lucro, crescimento, e tu encher de família e tratar todos como família dentro da instituição. Esse é o problema, né? E eu acho que desde sempre foi mais ou menos assim que foi levada a escola. A escola sempre foi um local que era para sustento da minha avó, para sustento da minha mãe. Enquanto elas estavam sendo sustentadas pelo recurso que a escola criava, estava tudo certo. Estava tudo certo.
Ela não era um cabide para empregar outros familiares, mas para quem estava na liderança aqui, era. E quando eu entrei aqui, eu entrei com uma cabeça totalmente diferente. Para mim, isso era por um negócio, um desafio de chegar a sucesso aqui dentro. Então, foi um caminho bem complicado, porque no dia eu estava falando de componentes eletrônicos, produção, vendas, números. No outro dia eu estava em educação, B2C, total, 200, 300 clientes para entender, crianças, tudo que é lado, outras coisas para lidar, né? Então foi uma virada de chave muito grande, muito grande. E aí dentro desse desafio, cara, ou a gente entra de cabeça, abraça o que tem e resolve, ou realmente nem entra nisso, porque é para poucos isso. E aí entender que realmente aqui tu tem que ser o que falam do profissional ter. Porque eu entrei com uma expertise, né? E tive que aprender engenharia civil, elétrica, tive que aprender pedagogia, tive que aprender recursos humanos, contabilidade. Então tive que aprender muita coisa porque eu era desafiado toda hora a resolver esses desafios dentro da empresa, né? Então isso foi bastante enriquecedor, porque eu via necessidade e eu vejo necessidade e eu corri atrás do conhecimento. Via necessidade, correr atrás do conhecimento, porque para mim era a maneira que eu aprendi a lidar com os problemas profissionais, né? Apareciam os desafios, eu ia atrás do conhecimento para tentar melhorar esse ponto e ir pro próximo. E aos poucos, e isso casou bastante com a minha reta final do MBA, né? Fiz MBA na FGV, estava na reta final, no último ano, e vi que aquele conhecimento que a pós-graduação me deu o início do know-how que eu precisava para algumas áreas, né? Como engenheiro, eu nunca tinha estudado contabilidade, então eu precisava entender o mínimo de contabilidade, né? O mínimo de vendas, o mínimo de recursos, etc. E eu consegui fazer o plano de negócio que o TCC da conclusão me exige da escola. Então, eu apliquei ciências de empreendedorismo na escola desde o meu primeiro dia. Eu acho que esse que é o que eu fiz, o grande diferencial que eu fiz nessa escola. Porque tudo que eu faço aqui é baseado em conhecimento adquirido, né? Então, eu fui atrás de entender quais as práticas do mercado, fui entender como é que é os meus concorrentes, fui entender como é que se trata de inovação. E quando tu começa a montar esse quebra-cabeça e tu vê o quebra-cabeça dando resultado, cara, é muito gratificante. É muito gratificante. Quando tu vê lá a teoria por um tempão, tu faz um plano para executar ela, quando ela realiza, é muito gratificante. Eu acho que esse é o grande tesão de empreender. Tu conseguir chegar no resultado que tu almejou com muito planejamento, com muito uso de ferramentas. Para mim, aqui, eu deixei bem claro para o meu time como a gente vai fazer, o porquê das mudanças que a gente faz aqui e o porquê. Então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, né? Tu chegou na escola, quais foram os impactos que tu teve? Primeiro, eu vi uma escola, um ambiente com baixíssima tecnologia, né? Então, eu cheguei aqui, só tinha um computador a escola toda, que era a da minha mãe, que era diretora. Né? Então, esse é o primeiro impacto. Cadê os dados? Sim. A gente não tinha dados nenhum. Né? Então, eu não tenho dados de faturamento, só de registro de aluno, na parte pedagógica, o Conselho de Educação exige para a gente ter registro, mas a parte de empresa, a gente não tinha registro nenhum. Então, isso aí foi um grande impacto. Foi, cara, a mente vai logo fazendo semelhança na fábrica. Na fábrica, a gente tem que dar entrada em toda... Só entra com nota, só sai com nota. Para quê? Para fazer análise de custo. Então, era a primeira coisa que eu entendi que eu tinha que fazer, controlar. Então, basicamente, eu entrei em março de 2019. Então, eu acho que eu passei uns 4 meses entendendo o que é o negócio. Basicamente, fazendo registro, né? Tímido, aquela coisa, sentia que também eu não estava tão engajado com a empresa ainda,
o senso de responsabilidade, acho que a falta de conhecimento, eu tinha um senso de responsabilidade menor do que eu tinha que fazer, e isso causava uma insegurança também. Então, eu buscava não me meter em algumas coisas para realmente começar a mudar quando eu tiver certeza, embasamento fazer, né? Então, as primeiras coisas que eu comecei a fazer foi o controle. Entender com o controle de inadimplência de cada aluno. Aí eu fiz, como a gente não tinha sistema nenhum, e é aquela coisa, quem vive de distrito, o Excel é vida, né? Eu sou fã número 1 do Excel, para mim Excel é melhor que muita gente por aí. E, então eu comecei a compilar todos os dados possíveis em planilhas, para eu conseguir analisar os dados e começar a entender a evolução dos dados. Então, uma das coisas que hoje eu tenho segurança de como acontece é o gráfico de inadimplência durante um ano. Um dos grandes riscos, depois do fechamento das matrículas no negócio de educação, é a inadimplência, né? E a gente, quando eu entrei, isso era um ponto cego. Eu não sabia quanto é que era a inadimplência no mês corrente, no mês passado, nos anos passados. Como eu consegui controlar isso e ver mês a mês, hoje eu entendo como é que funciona o gráfico de inadimplência. Eu trabalho sempre para ele ficar o mínimo possível, mas eu sei que os meses de julho, agosto, setembro são os meses de maior inadimplência. É mesmo, é? São, principalmente setembro. Setembro é um mês bem específico para a gente. Primeiramente, a mensalidade nossa vence dia 5. Dia 5 é feriado, então muitos pais não pagam mensalidade. Simples assim. Então, eu sei que o meu auge, né, de problema de fluxo de caixa se dá no início de setembro. Se eu sei já disso, eu tenho que me preparar o meu fluxo de caixa para setembro. Uhum. Entendeu? Eu não posso achar que vai entrar, que vai fazer a média de inadimplência no mês que eu sei que não vai. Então, essa informação eu não tinha. E hoje, como eu tenho essa informação, eu já me preparo bastante, né, para o mês de setembro. Entendo que o mês de outubro reinicia as matrículas e aí começa a prospecção do ano seguinte. E aí eu começo a adiantar recursos em teoria de janeiro, que seria a matrícula, para o mês de outubro. E aí eu consigo reequilibrar o fluxo de outubro. Então, isso eu tinha uma insegurança muito grande e eu não sabia o que iria acontecer. Depois desses anos, né, e com esses dados em mãos, e entendendo como é a evolução, hoje me dá uma segurança total de saber o que eu tenho que fazer. O risco ainda é um risco muito grande para o negócio, mas agora eu tenho já ferramentas para lutar contra ele e eu vou testando outras ferramentas que possam me ajudar a minimizar esse risco. A partir de 2019, então, que você começou a trabalhar essa parte mais de modernização, de tecnologia, de dados, e antes era tudo manual, era isso? Isso. E também, a partir desse momento que você começou a trabalhar com isso, tipo, você adicionou outros modelos de recorrência também dentro da escola, ou simplesmente tu só fez modernizar essa parte mais contábil, mas tipo, tu manteve só o mesmo padrão mais moderno, ou tu adicionou alguma coisa, uma ferramenta nova que tu viu, que tu falou, caramba, isso aqui se encaixa dentro do nosso modelo de negócio? Então, eu fiz um benchmark com meus concorrentes, o mercado, fui entender a fundo o que cada um fazia. Então, bati na porta de grandes colégios, sem vergonha nenhuma. Bati lá, pergunta, cara, como é que vocês fazem aqui? Eu sou um colégio pequeno, dentro de um conjunto, e eu quero saber como é que vocês fazem para melhorar a educação lá do pessoal. Cara, todo mundo abriu as portas, todo mundo me ensinou, faz assim, assim, assado, isso dá certo, isso dá errado, tem que fazer assim. Então, eu comecei a levantar essas informações dos meus concorrentes. Foi quando eu conheci o Google for Education. Então, me indicaram no colégio de robótica e me mostraram o Google. E aí eu falei, cara, eu gostei muito disso, como é que eu faço? Aí me indicaram uma pessoa que entendia bastante, ela me explicou mais como funcionava com essa dinâmica do Google e tudo mais. Depois eu fui mesmo atrás pesquisar e vi um potencial muito grande nessa parceria com o nome da Google. E aí eu consegui, depois de fazer a aplicação na Google, ela demora um tempo para validar, o processo é todo
todo em inglês, tem entrevista em inglês para explicar para eles que a gente realmente é uma escola. E depois dessa parceria fechada, a gente consegue vários recursos da Google grátis. É mesmo? Tipo quais, assim? Eu pago meu domínio, né? Somente. Sim. E eu tenho e-mail ilimitado da Google. Então, todos os meus alunos têm e-mail, todos os meus professores, todo mundo tem e-mail grátis. Eu não pago por e-mail, outras instituições pagam para usar o G Suite. Eu tenho um espaço ilimitado no Drive, não pago Drive. Então, são ferramentas que, geralmente, que é o principal custo de quem usa nuvem. Então, eu tenho de graça essas duas ferramentas. E a Google faz com a gente participa de treinamentos para aprender a usar as ferramentas em sala de aula. Para quem usava essas ferramentas na indústria, era muito lógico usar elas em sala de aula. Então, o uso de reuniões online, da agenda digital, do calendário, de marcar reunião, de compartilhar arquivo, etc. Então, ela começa a trazer essa dinâmica da nuvem dentro do cotidiano da escola. Sim. E isso fez uma mudança de comportamento muito grande. Para ter noção, eu tinha professoras aqui com mais de 20 anos de escola. E elas não sabiam ligar o computador. Simples assim, né? Não sabiam. Então, era como é que eu vou trazer educação inovadora para melhorar o meu produto, para ser mais atraente, para ter mais aluno, quando o meu profissional não sabe nem usar a ferramenta básica. Justamente. Por exemplo, isso que você fez junto com essa parceria com o Google for Education, foi antes da pandemia ou foi depois? Foi antes. Eu consegui me antecipar a pandemia, ou seja, todos os meus professores já estavam treinados pela Google, eles já tinham passado pelo processo de aprender a ligar, que não sabiam ligar, para já estar no estágio de estar usando já as ferramentas da Google, e-mail, planilha, fazer as provas já no documento, etc. Eles já estavam nesse nível. Né? Então, e esse processo de treinamento com eles, até antes da pandemia, eu não exigia tanto a mudança de comportamento dele na transformação digital. Porque eu sabia que isso demora, tem um período de maturação. Então, eu dei as ferramentas para ele, todos os professores ganharam seu próprio Chromebook. E aí eu comecei uma série de treinamentos, explicando o que eu queria, explicando o que eles tinham que fazer, fazendo umas demandas, desafiando eles. Uhum. E quando veio a pandemia, todos os alunos tinham e-mail, todos os professores já sabiam usar a ferramenta, todo mundo já sabia como trabalhar. É claro que a gente teve que ensinar novos recursos, mas a base já estava pronta. Então, das escolas ao meu redor, que é concorrente direto, cara, eu fiquei 10 dias sem aula e já estava com aula online. E não precisei investir nada em recurso tecnológico. E as outras demoraram muito a entender que tinham que partir para online, que precisavam aprender os recursos, correr atrás disso, e eu já estava na frente delas. Então, entender as tendências que o mercado tem cedo, isso te faz ter uma redução lá na frente, uma antecipação no que pode acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Antecipei, fiz a parceria com o Google, comecei a vender a minha imagem com a Google, que aqui eu acho que é Google for Education, então foi um grande peso inicial para a mudança, né? Só que eu tinha um outro desafio também na escola, que era a parte estrutural. Eu lembro exatamente, Michele, um primo meu, da minha idade, eu postei um story aqui, as crianças brincando, e ele comentou nesse story, cara, não mudou nada a escola. E ele estudou uns 15 anos atrás. A escola tá do mesmo jeito, tem 15 anos. Por isso que vai ser mais uma evidência de que ela parou no tempo. Sim. Então, eu fiz um planejamento de reforma estrutural para os pais verem o que a mudança não só é pedagógica, mas estrutural também, fisicamente. As pessoas compram muito pelo que elas veem. Então,
quando eu comecei esse processo de modernização arquitetônica, deixar esteticamente mais bonito, deu a impressão maior da qualidade do meu ensino. Mesmo sem eles terem o resultado do ensino, mas só essa percepção inicial aumentou muito. Então, quem entra aqui e vê uma sala de aula estruturada com data show, com iluminação a LED, com design bonito, cores vibrantes, ele já tem uma impressão inicial de que, essa escola tem um diferencial realmente do que ela fala. E é isso que foi uma trabalheira muito grande que eu tive aqui. Porque no ano de 2019 para 2020 eu quebrei a escola inteira, praticamente. Eu queria tirar essa imagem de museu que a escola tinha. E eu acho que aí foi meu grande acerto e meu grande erro ao mesmo tempo. Porque eu nunca tinha feito obra na vida. Nunca tinha gerenciado uma obra, recurso de obra, pedreiro, compra de material, etc. E obra dentro de uma escola é um período muito curto, então eu tenho só aqueles meses, aquele tempo de férias para fazer a obra e entregar. E durante as férias tem pessoas que vêm visitar a escola, então eu estou no meu período de matrícula quando está em obra. Então era algo que eu não sabia. Realmente, eu acho que foi um erro meu ali naquele momento, fazer algo tão grande nesse primeiro momento, né? Mas eu sou totalmente grato por ter errado em 2019, porque isso me trouxe maturidade para entender que quando eu for fazer algo, eu ter ciência dos prós e cons dele, do tempo que leva e do custo que leva. E se realmente o que eu estou fazendo, essa aplicação de recursos, vai me gerar mais faturamento, vai me gerar mais valor realmente. O valor agregado, né? É justamente isso. Eu fui com sede ao pote naquele momento e eu acho que o tanto de recurso, seja financeiro, de tempo e tudo mais, não foi proporcional ao meu ganho naquele momento. Eu podia ter tido outra estratégia e tá tudo bem nisso. Eu gosto de ter o fato de ter errado dessa maneira porque me dá clareza de como eu vou planejar meus próximos passos. Entender onde realmente a gente tem que aplicar recursos na empresa. Primeiramente, entender que toda empresa é uma empresa de vendas. Então, cara, isso tem mesmo. que alocar recursos de venda. Seja bem ou seja ruim teu produto, tu tem que vender. Então, naquele momento, eu achava que para vender mais, eu precisava de um melhor produto, de uma melhor estrutura. Quando, na verdade, para vender mais, eu precisava simplesmente me comunicar melhor. Alcançar mais o meu cliente. Então, isso foi um erro muito grande que eu tive, que eu queria melhorar muito o meu produto para poder vender, quando eu precisava vender, focar mais na venda dele para, assim, lapidando ele. Então, isso realmente foi um erro de estratégia, mas um grande aprendizado de como de como aplicar a estratégia de melhoria de produto e de venda no meu negócio. Faz sentido o que você falou em relação a ser um erro e também ser um acerto, porque, querendo ou não, ele foi digamos que um erro voltado mais para o aprendizado do que um erro irreversível, né? Porque você conseguiu meio que melhorar, fazer um rebrand da escola e, querendo ou não, isso vai gerar valor na tua venda, porque tu vai conseguir oferecer, digamos que, mais qualidade no ambiente lá para a galera, e se eles forem ver uma comparação, eles vão falar, cara, isso aqui tem um ambiente legal, estão investindo dinheiro realmente para transformar o local, então não estão só cobrando para dar a metodologia e acabou, eles estão pensando realmente na questão da melhoria do espaço, onde meu filho vai estar estudando, tá? Então acho que isso, querendo ou não, foi realmente mais aprendizado do que um erro irreversível, né? Eu acho que isso realmente a mentalidade empreendedora que as pessoas têm que ter. Entender que tudo é hipótese, você faz sempre o melhor, com foco no melhor para sua empresa, para o resultado, mas que errar faz parte do jogo. Ter prejuízo faz parte do jogo, a gente não só acerta. E ainda bem que eu errei, que o meu erro não foi um prejuízo financeiro,
que não poderia reverter ou que não poderia administrar, né? Que hoje eu tenho ciência que vai chegar período de férias, eu quero fazer obra, cara, eu já sei com quem trabalhar, eu já sei o que recurso alocar, quanto tempo demora, o que eu quero fazer, o que dá para fazer dessa vez, o que não dá para fazer dessa vez, né? Então eu tenho uma ciência bem maior agora do que fazer, tanto que eu tive 2 semanas de férias agora no meio do ano, né, escolares, e eu decidi fazer uma obra bem grande dessas 2 semanas. Só que diferente da última vez, eu já sabia exatamente o que me esperava. Então eu aloquei recursos humanos para não dar errado, para acontecer certo. Eu aloquei recurso financeiro, aloquei planejamento. Então eu consegui realmente entregar o que eu planejei, e foi uma entrega grande, em curto prazo, porque realmente agora eu aprendi a como trabalhar, a como entregar uma grande obra, uma grande mudança estrutural em curto prazo. Então isso foi o meu grande erro lá atrás, que foi um grande aprendizado. Hoje eu consigo ter isso como meu ponto forte, porque eu consigo realmente reformar muita coisa da escola em pouco tempo. E eu sei exatamente o que é preciso para isso. E aí, quais são as tuas perspectivas para 2022, né? Tendo em vista que provavelmente a pandemia, né, vai estar controlada, a gente vai ter um reaquecimento aí total do mercado no geral. E o que tu pretendes fazer para 2022? Então, o ano de 2020, 2021 foi bem complicado para todo mundo, né? Sim. E aí, o ramo da educação principalmente. No ano 2020, a gente teve várias cancelamento de matrícula, perda de faturamento, etc. E eu tinha postado todas as minhas fichas no ano 2021. Entendi que eu perdi meus alunos em 2020, já deu errado, beleza, vou tentar administrar aqui, mas 2021 tudo volta ao normal. E o lockdown que teve, a gente teve lockdown em dezembro, né? 25 de dezembro foi o lockdown. Dezembro para janeiro, é o meu peak season, né? A minha época de maior matrícula. E ter esse fechamento exatamente nessa época foi um baque grande. E eu digo, se eu quero ser um grande empreendedor, ter uma grande empresa, eu tenho que aprender a navegar nesse tipo de situação. Ter resiliência ao ponto de falar assim, não dá para acreditar que só vai dar certo, mesmo ter passado por vários momentos ruins, mas naquele momento que eu levei a outra porrada, a segunda porrada da pandemia, de ter esse lockdown no início de janeiro, início de 2021, me fez mais uma vez cair e mais uma vez ter resiliência para levantar e falar assim, não vou desistir, eu ainda vou encarar esse ano, vou encarar essa pandemia e não vou desistir. E, cara, entender que realmente ou teu produto realmente é bom, teu produto tá fazendo tudo certo, tudo que é para ter sucesso, mas realmente o mercado atual tá fora do padrão, né? Ter essa ciência, fala assim, cara, eu preciso modificar alguma coisa a mais para eu conseguir ter mais aluno, para eu sobreviver à pandemia. Eu vi realmente da minha análise que, cara, eu tô no caminho certo. Eu realmente tô com essa baixa devido ao mercado. Então, tu entender isso te dá mais segurança de que é só aguentar as pontas que vai passar e vai melhorar. E nesse ano mesmo melhorou. Para ter noção, em 2020, pré-pandemia, eu cheguei no número de 220 alunos. Assumi a escola com 120. Coloquei 100 alunos a mais na escola, melhorando o ticket médio. E eu tinha esperança esse ano de, sem pandemia, 240 alunos, né? Ia voltar a minha demanda, etc. E eu comecei um ano com 130, né? Baixíssima quantidade de aluno. E semana passada eu cheguei aos 200 alunos de novo, né? Então eu vi realmente que o meu produto é bom, eu vi realmente que quando tu entende o que está acontecendo no mercado, as coisas acontecem. Então eu sabia que o primeiro semestre não matriculou filho, ia aparecer pessoas das férias de meio do ano para frente
querendo matricular atrasado, e aconteceu. Realmente Ou aconteceu. seja, a criança ficou esse tempo todo sem estudar. Isso. E a gente entender que vai vir muita gente, e muita gente que o filho estudava só um período antes da pandemia, a família também teve um baque financeiro, e agora a mãe ou a avó que precisava cuidar que cuidava do neto, cuidava do filho, precisou ir trabalhar. Então eu tive um grande aumento também na educação em tempo integral, que é o meu produto, meu produto classe A, o meu produto-chave, que é o que eu quero melhorar, o que eu quero que ele cresça. Então, entendendo esse comportamento da família, eu desenhei que o integral vai voltar com um grande recurso, dito e certo. Hoje eu tenho meu recorde de número de alunos no integral, eu tenho 50 alunos no integral. É muita coisa, hein? É muito menino. Eu estou contratando pessoas para administrar tanta gente, né? Então, graças a Deus, eu entendi. E agora vem a parte gostosa do empreendedorismo. A primeira aula de economia, lei da oferta e demanda. Minha capacidade, eu estou no limite da minha capacidade de aluno em tempo integral. Se eu estou chegando no limite de algumas salas, o que acontece? Agora eu vou começar um processo de aumento do ticket médio por realmente ter um produto muito competitivo no mercado. Isso é muito legal de ver acontecer. Porque eu botei um preço para entrar, ou seja, para ter volume, para as pessoas verem meu produto, para as pessoas aderirem, para ter feedback, entender como é que é esse mercado de quem consome educação em tempo integral. Agora, sendo especialista já nisso, tendo um alto volume, começa o processo de engordar o boi. Então agora a gente vai começar a readequar o valor do ticket médio na mensalidade da educação em tempo integral para ser mais atrativa. E aí a gente consegue melhorar a lucratividade da escola. E pensando já em 2022, a gente já está num planejamento de expansão, porque estruturalmente já estamos chegando no nosso limite, e a gente vê que faz sentido a gente ter mais espaço para ter mais aluno, faz sentido agora a gente fazer essa ampliação. E a gente precisava a gente queria um boom bem diferencial para entrar em 2022. A gente entendeu que onde tem mais nos alunos, esse turnover de aluno, é nos anos finais. Ou seja, criança é muito bebê, ou é início das aulas, da vida estudantil, o pai troca o aluno de colégio e o filho não opina, por ser muito pequeno. Quando vai crescendo, o aluno vai começando a criar uma identidade com a escola. Isso, então, verdade. Eu não perdi aluno do Educação Fundamental 2, na mesma proporção que eu perdi da Educação Infantil. Então, eles são muito mais fiéis. E ali, como eles são maiores, a gente consegue fazer um trabalho bem melhor. A gente consegue aplicar educação mais inovadora, a gente consegue falar sobre temas diferentes, a gente consegue fazer um trabalho diferente. E, mais uma vez, estudando o que o mercado faz, já era um desejo meu. Eu achava que esse desejo não ia ser tão curto prazo assim, mas em 2022 a gente não vai ter mais livro físico para o Fundamental 2. Os alunos, a partir do 6º ano, vão estudar por plataforma digital com o próprio Chromebook. Né? E isso é uma mudança de paradigma enorme para a educação da região e principalmente para esses alunos. Né? Então, alguns alunos vão realmente sair desse estereótipo da aula tradicional, com livros grossos, grandes, muita tarefa de casa. Os pais também vão começar a ter uma dor muito grande dos pais, de que no começo do ano eles gastam um caminhão de dinheiro fazendo a matrícula deles, compra de material, de farda e tudo mais, e os livros são extremamente caros. Muito. Para final do ano ser descartado. Né? Então, a entrada dos livros da plataforma digital e uso de Chromebook dentro de sala de aula para os alunos é extremamente mais efetivo, porque os pais realmente vão ver concretamente
o uso de tecnologia e de ferramentas inovadoras em sala de aula. Né? E não vai ver aquela pilha de livro que carregando para cima e para baixo, que é extremamente ineficiente. E os alunos são extremamente empolgados com isso. A gente ainda essa semana que vem vai começar a campanha de anunciar que a gente vai trabalhar com a Geek. A Geek é nossa parceira nessa mudança. Mas a gente já soltou nos corredores para os alunos, né? Que aí eles vão estudar no que vem com o livro digital. Os alunos estão doidos, Bruno. Pensa que se algum aluno do Fundamental 2 ou da quinto ano quer trocar de colégio, não quer. Eles não querem perder né? Eles não querem perder a oportunidade de estudar com livro com Chromebook, com a ferramenta. Eles não querem perder isso. Isso está tão empolgados com isso. Sim. Que o engajamento deles cresceu enormemente. Mas e aí a opinião dos pais? Tu já informou isso para os pais? Qual foi a percepção? Então, o que eu fiz? Como a gente estudou o mercado, viu que isso é o melhor, isso é um ponto 1. A gente estudou a viabilidade econômica disso. Eu contratar isso vai caber no meu bolso e no bolso dos pais? Vai, conseguimos achar um break-even disso. Uhum. E eu comecei todo ano eu faço pesquisa de satisfação com os pais, né, em modo geral. Mas eu comecei a conversar com os pais chaves, né, aqueles que eu tenho mais atividade, aí entendendo, eu falei assim, a gente vai fazer essa mudança. Se a gente fizer essa mudança, o que você acha? Perguntar de alguns alunos, ou de outras crianças da mesma idade, né, colher esse feedback deles. E entender nas outras escolas que fizeram essa mudança, qual foi a reação, qual foi o feedback. E uma das coisas muito legais, a gente teve uma mudança de time, né? Eu tenho uma nova coordenadora, essa coordenadora, ela é especialista no Geek, na plataforma do Geek, é nível 2 Geek ela, então ela entende muito bem da plataforma e ela participou da implantação da plataforma em outros colégios. Né? Então, ela me trouxe um feedback bem legal de como foi a implantação, do que foi a mudança, o que a ferramenta traz de inovação para a gente, como a gente vai se adaptar a ela. A gente teve outra mudança também no quadro de professores, os professores saíram, outros entraram, e esses professores que já entraram já têm conhecimento maior no uso da ferramenta, então isso facilita muito o uso de treinamento, né, de como usar a plataforma. Então, a gente está vendo agora o processo de adaptação da sala, que agora a sala vai ter vários notebooks, precisa ter mais tomada, mudança de carteira, a gente precisa agora, o adolescente não vai poder entrar em todos os sites, então como é que funciona esse bloqueio do site? Vou ter que ter uma estrutura de internet diferenciada, vai ter mais gente conectada à rede, então tem a parte de infraestrutura que a gente está vendo agora para atender essa necessidade. Então, são vários pontos para fazer essa mudança que é preciso. E estamos indo num caminho bem legal. Eu creio que a gente vai conseguir fazer essa mudança com qualidade e realmente ser um atrativo e um diferencial no mercado, porque a plataforma da Geek, ela ganhou como melhor plataforma educacional do Brasil. Então, seja livro, seja sistema de ensino, a Geek ganhou como número 1. Eu posso até compartilhar a reportagem para divulgar. Então, ter a gente como parceiro, a melhor plataforma é um grande acerto. Sim. E somente 7 escolas de Manaus têm. Então, olha só que legal. A CBN está entre as 8 escolas que têm o Geek como plataforma. Então, isso é um tiro bem certo, né? Isso dá confiança para a gente e tudo mais de entender. E a gente vai trabalhar com muitos dados, isso que é o mais interessante. Hoje, para a gente metrificar o aprendizado dos alunos, é pela prova. Pela prova, comportamento, entregas, né, em geral. E dentro da plataforma da Geek, a gente vai ter online relatórios de todas as atividades que eles fizerem. Inteligência artificial dentro da plataforma consegue identificar dos alunos os pontos fortes e pontos fracos dele, passar atividades para esses alunos para cobrir essa deficiência e a gente ter relatório de como esses alunos estão. Então, isso é incrível para a gente.
Né? Hoje, para a gente não fazer tem como voltar, né? O aluno dá muito trabalho. E ver o sistema só apertar um botão e ter esse relatório em mãos é incrível. As tendências estão muito altas para esse lado de smart escola, né? Escolas inteligentes, porque primeiro que essa galera que está nascendo agora, a galera mais nova, ela já nasceu dentro desse mundo de tecnologia. A gente chegou a aprender, né? E até as pessoas mais antigas, elas não se adaptaram tanto quanto os jovens que já nascem dentro dessa tecnologia, já nascem touch já, a gente até fala que é isso, já nascem touch. E a galera começa a ter, digamos que uma abertura maior para aprendizado, já que ela consegue manipular de uma forma bem fácil a ferramenta online. E também essa questão que você falou dos dados também é o que é o primordial, porque você acaba tendo cobrindo aquele gargalo que tem de personalização de metodologia por aluno, que você não consegue fazer isso sem ferramenta tecnológica. Pô, papel, prova e tal, você não consegue saber o desempenho total ali da criança, do adolescente, tendo só isso de forma física. No digital, ele manipulando a ferramenta ela começa a se educar e aprender aos modos do aluno que está clicando ali. Então ele sabe onde é que ele mais clica, o que ele mais lê, o que ele tem dificuldade. Pô, ele passou mais tempo nessa página do que na página tal. Isso aqui então quer dizer que é uma complexidade. Então na matemática ele tem uma facilidade, mas no português não. Então assim, imagina tu ter esses dados todos e os pais conseguirem acompanhar isso para saber onde é que eles vão dar suporte para o filho. Exatamente, é incrível isso. E quando eu fui introduzir isso para o meu time, falar assim, essa é a novidade que a gente vai ter, eu gosto de mostrar para eles ter base teórica do porquê que eu estou fazendo isso. E eu mostrei para eles o relatório do Fórum Econômico Mundial. Para mim, o Job Report, ele é aqui na escola o nosso norte. O objetivo da escola é atender o que fala naquele relatório, as tendências de emprego futura. Para mim, esse é o nosso objetivo da escola. Eu ensinar para os alunos habilidades, competências para atender, para eles lá na frente conseguirem se adaptar àquele mercado de trabalho. E quando eu mostrei para eles quais são as tendências do mundo dos empregos daqui a 5 anos, após pandemia, os professores começaram a comprar mais a minha ideia, entende? Aqueles professores que achavam que não aceitavam muito o fato do que o aluno vai parar de escrever tanto, ele não vai ter tanta tarefa, que são meio avesso a essas mudanças, eu mostrei para eles até o porquê que eu estava fazendo isso e baseado em que eu estava fazendo essas mudanças. Quando eu mostrei isso para eles, expliquei para eles que a gente tem que falar muito mais de tendência na escola do que passado, eu comecei a abrir a mente deles. Porque a mudança tem que acontecer primeiramente nos professores. Se os professores não entenderem, meu time não entender e não me apoiar, não comprar a ideia da mudança, ela não acontece. Porque não sou eu que estou em sala de aula. Não sou eu que dou aula para eles. Eu preciso que o meu time esteja engajado a isso. E depois que eu mostro a teoria, o porquê dessas mudanças, eles ficaram extremamente engajados, ficaram extremamente motivados. Muitos deles vieram comigo. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar trabalhando nesse projeto. Eles estavam extremamente motivados, que não via essa oportunidade de trabalhar com isso em outras escolas, está vendo aqui. Então, isso é extremamente gratificante para mim. E entender que, com essas mudanças que teve na escola, eles estão sentindo a cultura da escola, o ambiente, a cultura da empresa melhorou muito. E estamos indo realmente focado na cultura da transformação digital. Que é o grande prático para todo empreendedor hoje em dia. E aí, Brígido, hoje tu está à frente da escola 100%, ou a tua mãe ainda está participando? Como é que ficou essa questão? Então, esse ano a gente fez a passada de bastão, né? Então, minha mãe se aposentou, agora é curtir a vida dela, e eu que fazia parte da direção administrativa, assumi as duas funções, né? Mas como, na minha visão, eu
não, o meu planejamento realmente é cuidar da parte estratégica do crescimento da empresa, então as funções operacionais que eu assumo, uma hora tem que sair de mim. Sim. Né? Então, de primeira, eu revisei meu time de coordenação, quando foi essa nova coordenadora, então ela assumiu a parte pedagógica, então eu confio bastante no que ela me trouxe de conhecimento pedagógico. Isso me tirou um peso muito grande, porque eu tenho noção do que eu preciso trazer de inovação para a escola, mas eu não tenho uma base, background pedagógico. E ela me deu esse background pedagógico. E aos poucos eu vou remodelando os setores da escola e realmente tirando algumas funções operacionais ou criando umas funções operacionais. Então, eu realmente estar com uma estratégia de marketing digital bem forte, né? Bem forte, estar agora com uma pessoa dedicada na escola para cuidar disso, além da agência que já ajuda a gente. Eu tenho uma pessoa que realmente é do comercial também, então seja uma pessoa focada no comercial. Hoje o comercial ainda é comigo 100%, então realmente Sim. Eu preciso disso, esse atendimento dos pais no cotidiano. E a gente quer realmente criar o funil de vendas aqui na escola. Então, a gente quer ser criador de conteúdo aqui no Instagram da escola. O que a gente está planejando do Instagram da escola é realmente começar a ter mídia, a ter conteúdo de educação e inovação. A gente vai falar nas redes sociais. E isso vai trazer, isso entra na parte que a gente administra do funil de vendas. Então, eu vou começar a ter a atenção dos meus potenciais clientes sem falar necessariamente de matrícula. Então, isso para o nosso planejamento a longo prazo que desenhamos na escola, isso casa total, porque isso diminui muito o custo de aquisição do cliente. Eu invisto em mídia, em conteúdo, e aí o custo de aquisição dele cai grosseiramente. Isso é realmente puramente empreendedorismo na veia. Com essa saída da minha mãe, eu tenho uma nova sociedade que soma total com o objetivo da escola, do crescimento da escola em outras áreas de educação também. E a gente vai reformular o nome, né? Atualmente o nome da escola é Centro Educacional Brígido Neto, e tem a minha figura principal, e a gente vai mudar para Colégio Brígido Nogueira, né? Que aí sai da minha figura e vai para a figura do meu avô. E aí a gente faz um subnome da escola também, o nome da minha avó, a fundadora. Então a gente vai começar a vincular a marca nova, a mais inovação, a mais tecnologia, e mostrar com quem a gente está homenageando essa marca, que é uma tradição de colégio homenagear pessoas no nome deles. Né? Então a gente vai mudar isso para o nome do meu avô, que tem uma grande história, e o nome da minha avó, que também tem uma grande história. E eu simplesmente ficar na posição realmente de executor. E isso a gente quer focar realmente na criação dessa marca, né? O CBN, que a gente vai focar, agregar esse nome CBN a outras modalidades de serviços. Então, nosso principal serviço hoje é educação básica tradicional. Então, baseado nessa marca que a gente está criando, a gente entende que a gente pode ter outros produtos, seja educacionais, seja de outro ramo. Então, a gente vai começar a crescer nessa vertente. Então, é estratégia brand, estratégica total aí que a gente está aplicando, que vai ser bastante legal ver isso na prática, né? Realmente ver o que a gente lê por aí, que a gente escuta por aí, conseguir aplicar isso no negócio, focado total em equity. A gente vai realmente focar realmente no crescimento da marca, o crescimento de valor da instituição, e continuar ela como uma empresa familiar. Ela não vai deixar, só que lembra que o objetivo dela é crescer, é dar lucro, é prosperar. Então, a família que trabalhar aqui vai trabalhar para gerar valor, vai trabalhar para dar resultado, vai trabalhar profissionalmente, tá? Então, a gente vai continuar sendo uma empresa familiar, mas com essas regras bem estabelecidas, né? Então, eu espero conseguir administrar isso com a minha família,
com quem venha trabalhar comigo, e eu espero que eles entendam realmente que aqui é um ambiente profissional, que eu quero que eles cresçam, porque eles são minha família. Vai ser muito prazeroso ver eles crescerem aqui dentro e que a gente consiga ter um bom relacionamento familiar e profissional juntos. Legal. E para a gente finalizar, como é que acha o Colégio Brígido Nogueira, CBN, nas redes sociais? Como é que entra em contato? E aí a gente já está chegando aí perto do período de rematrícula. Conta aí pra gente. Então, outubro começa a nossa matrícula. Você acha a gente nas redes sociais, @CE_Brígido Neto. Ficar de olho aí nas promoções. A gente tem promoção muito legal vindo aí. Não posso dar spoiler, senão entrego o ouro. Mas é uma oportunidade bem grande. Então, peço para aí quem estiver escutando aí, dê a oportunidade de vir conhecer a escola. Cara, a gente pode ser uma escola pequena, relativamente em tamanho, mas a gente tem muita qualidade de ensino. E aí a gente vai mostrar que a gente consegue fazer uma escola dentro de um bairro, com com esse histórico, bater de frente com escola grande, com qualidade de ensino. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram essa grande história aí, bem empreendedora, contando tudo sobre a trajetória, sobre essa mudança, querendo ou não, de carreira ali e transformando um negócio familiar em um negócio de sucesso, um negócio totalmente escalável aí, com grandes projeções. Então, te agradece aí mais uma vez a presença do nosso convidado Brígido Neto. E eu e a Michelle, a gente vai ficando por aqui. Michelle, como é que esse povo acha a gente aí nas mídias sociais? É o seguinte, você já está conectado com o Manaus Digital? Se não tá, @manausdigital.br. Fala com a gente lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, porque a gente gosta de saber se você está gostando do nosso conteúdo, quais sugestões você queria que a gente trouxesse para cá, para conversar também, pessoas profissionais, ideias, temas. Fala com a gente que a gente fica feliz de falar com vocês, porque afinal a gente só existe porque você que está ouvindo existe também para nos prestigiar. Então, @manausdigital.br. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, mais um episódio no ar. Então, se você quiser nos ouvir, estamos em todas as plataformas de streaming do Brasil e do mundo, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Anchor, e você pode nos achar aí pelo Brasil e pelo mundo. Então ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.